Olá, sou Leidiana da Silva Santos Santana. Estou concorrendo para a monitoria de Química e a nossa videoaula de hoje será sobre forças intermoleculares e as ligações químicas. Neste momento, irei iniciar o compartilhamento de tela. Bom, como já havia me apresentado, sou Leidiana e a nossa videoaula de hoje será sobre forças intermoleculares e as ligações químicas. As forças intermoleculares, elas também são conhecidas como forças de Van der Waals. Essas forças, elas ocorrem entre duas ou mais moléculas, gerando assim uma estrutura completamente diferente. Essas interações são interações físicas, que atuam entre essas moléculas. E elas são responsáveis pelo estado físico da matéria, estado sólido, líquido e gasoso. São responsáveis também pelo ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e outros. Para poder contextualizar o que eu estou dizendo aqui, né, sobre a interação intermoleculares, eu trouxe um exemplo simples, o exemplo da água. A água nos três estados físicos da matéria. Água no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso. A água no estado sólido, perceba que as moléculas, né, de água estão uma bem próxima das outras. Isso porque as forças que atuam entre essas moléculas, elas são bem mais intensas, o que permite elas ficar bem próximas. Já no estado líquido, ocorre já um espaçamento entre as moléculas, então elas estão um pouco mais afastadas, não estão bem alinhadas como no estado sólido. Isso porque a força atuante é menos intensa do que a do estado sólido. Já no estado gasoso, as moléculas estão mais dispersas, né? Estão mais dispersas. E isso é influenciado devido à intensidade de interação que ocorre entre essas moléculas ser muito fraca, tornando ela menos intensa do que o do líquido, a água no estado líquido e a água no estado sólido. O que é que eu posso concluir? Quanto maior a intensidade da força atuante entre as moléculas, mais próximas as moléculas vão estar uma das outras. Quanto menor for a força de interação entre essas moléculas, mais distante elas vão estar uma das outras. As forças de Van der Waals, elas podem ser de três tipos. Do tipo dipolo permanente, conhecida como dipolo-dipolo. Dipolo instantâneo e dipolo induzido, conhecido como dipolo induzido. E ligações de hidrogênio, que nos livros didáticos vocês podem encontrar como ponte de hidrogênio. Só que esse termo já se tornou uso obsoleto. Não utilizam-se mais. O termo correto é ligações de hidrogênio. Hoje, nós iremos iniciar nossa aula falando sobre dipolo permanente e dipolo permanente. Essas forças, elas são atuantes em moléculas polares. Trouxe aqui um exemplo da molécula de HCl, onde temos um átomo de hidrogênio com um átomo de cloro, onde eles compartilham entre si um par de elétrons. Sabemos que o compartilhamento do par de elétrons na ligação é caracterizado pela ligação covalente. A ligação covalente, ela pode ser uma ligação covalente polar, onde os átomos compartilham de forma desigual o par de elétrons envolvido na ligação, onde um átomo irá puxar com maior intensidade para próximo do seu núcleo o par de elétrons envolvido na ligação. E a ligação covalente apolar, onde o par de elétrons envolvido na ligação é compartilhado de forma igual pelos átomos envolvidos. Na molécula de HCl, sabemos que o átomo de cloro ele é mais eletronegativo do que o átomo de hidrogênio, puxando assim o par da ligação, né, o par de elétrons envolvidos na ligação para mais próximo do seu núcleo. Ou seja, ocorre um deslocamento da densidade eletrônica para próximo do átomo de cloro, deixando ele com uma carga parcial negativa. E o átomo de hidrogênio, uma carga parcial positiva, caracterizando uma molécula polar, porque gerou polos. E o vetor resultante dessa molécula é diferente de zero, retomando lá das ligações químicas. Sabemos que quando o vetor resultante é diferente de zero, é uma molécula polar. E quando é igual a zero, é uma molécula apolar. Posso também caracterizar ela como dipolo permanente. Mas por que, professor, um dipolo permanente? Porque o átomo de cloro, ele sempre será mais eletronegativo do que o átomo de hidrogênio. Então, ele sempre terá carga parcial negativa. O hidrogênio sempre carga parcial positiva. Então, dessa forma, eu caracterizo ele como dipolo permanente. Nessa outra imagem, podemos perceber a deformidade da densidade eletrônica, que ela está mais deslocada para o átomo de cloro, devido à eletronegatividade que eu acabei de explicar.
Então, como é que ela irá se aproximar de outra molécula de cloro, né? Através dos polos. Um polo positivo vai ser atraído por um polo negativo. Então, o átomo de cloro que tem uma carga parcial, né, um polo negativo, vai atrair a carga positiva do átomo de hidrogênio da outra molécula de HCl. E assim sucessivamente, através dos polos. Só ressaltando mais uma vez, a interação não é uma interação química, e sim uma interação física. Aqui eu tenho um dipolo permanente e aqui eu tenho outro dipolo permanente. Então, uma molécula de dipolo permanente atraiu para próximo de si uma outra molécula de dipolo permanente, caracterizando essa força como dipolo permanente, dipolo permanente. Trouxe aqui um exercício para a gente verificar como é que funciona isso na prática. O enunciado ele diz o seguinte: compostos de enxofre são usados em diversos processos biológicos. Existem algumas bactérias que utilizam, na fase de captação da luz, o H2S em vez de água, produzindo enxofre no lugar de oxigênio, conforme a equação química. O H2S é um gás que dissolve em água. Opa! O H2S ele dissolve em água. Então, daí a gente já dá para perceber qual interação ele quer de quem com quem. Ele quer a interação do H2S com a água. E ele pergunta, essa solubilidade é decorrente da formação de interações moleculares de que tipo? Qual tipo atuante de interação física, né, interação intermolecular, que há entre a água e a molécula de H2S? Ele dá as opções: iônica, covalente, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio. Vamos ver a resolução como é que fica. A molécula de H2S ela é formada por um átomo de enxofre e dois átomos de hidrogênio, onde a densidade eletrônica ela é deslocada para o átomo mais eletronegativo. Nesse caso, o átomo de enxofre. Então, ele irá ficar com a carga parcial negativa e os hidrogênios com carga parcial positiva. Então, eu já percebi que gerou polos. E vi também que os vetores resultantes vão ser diferentes de zero, devido à geometria da molécula de H2S, que será uma molécula polar. Já a molécula de água, ela é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, onde o átomo de oxigênio ele é mais eletronegativo do que os átomos de hidrogênio. Então, ele irá ficar com a carga parcial negativa, irá atrair para próximo do seu núcleo a densidade eletrônica e os átomos de hidrogênio com carga parcial positiva. Percebemos que a partir daí já se gerou polos. E devido à geometria também da água, ela irá ficar com carga com a molécula, com o vetor resultante na molécula, né, diferente de zero. Então, será uma molécula polar. Logo, eu concluo que eu tenho dipolos permanente e dipolo permanente atuando em cada uma das moléculas. Então, essa interação é uma interação de dipolo permanente e dipolo permanente. Ah, professora, então quer dizer que ela pode interagir com outra molécula sem ser a molécula da mesma espécie dela. Isso mesmo. Corretíssimo. Então, por isso que ele queria saber qual é a força atuante entre a molécula de H2S e a água, porque se dissolve, devido à interação dipolo permanente, dipolo permanente. Então, a resposta correta é a letra C, dipolo, dipolo. Na próxima aula, nós iremos ver a força atuante de dipolo instantâneo, dipolo induzido.